fã de esportes, o Linha de Passe está começando, vamos juntos até meia-noite. Hoje não tem muita divisão de blocos não, vários. O tema principal é a seleção brasileira e seus vários assuntos, né? Afinal de contas, temos muito que falar sobre o treinador, sobre as opções que fez, sobre aqueles que não convocou, e aí não somos engenheiros de obra pronta não. Já vínhamos falando sobre várias circunstâncias aqui envolvendo algumas opções da seleção brasileira que passaram por seu treinador. Lógico, também alguns jogadores que estavam lesionados, não estavam bem, que houve insistência, e a gente vai passar por isso. Vamos falar de Neymar, de Gabriel Jesus, da atuação de Paulinho, de William. Enfim, prepare-se muito para a gente comentar desse Linha de Passe, também com perspectivas para o futuro da seleção brasileira, sobre a sequência do técnico Tite, que não quis falar sobre isso na coletiva, né? Diz que é muito cedo para pensar nessa questão de sequência, mas já havia sido contactado pela CBF, mesmo durante a Copa do Mundo, para que renovasse o seu contrato. A hashtag é Linha Dia 23. Fale tudo o que você quiser sentir e pensar sobre a seleção brasileira na hashtag Linha Dia 23, tá bom? O programa de hoje tem as participações do Mauro César Pereira, do Chico Sá, Arnaldo Ribeiro e Jean Oddi, certo? E a sua participação além da hashtag com as nossas enquetes. Eu vou direto e reto para a primeira enquete, que é uma avaliação do que foi o futebol do Brasil nessa Copa de 2018, nos seus 5 jogos, aquele empate com a Suíça, depois 3 vitórias por 2-0, que garantiram classificação às oitavas, depois classificação às quartas, e agora essa derrota por 2-1 aí para a seleção belga. O futebol do Brasil na Copa de 2018, para você foi o quê? Foi bom? Meu azar, acontece, confronto com uma seleção complicada ali, e para você foi bom? Foi irregular? Ou seja, poderia ter sido melhor? Te decepcionou? Foi ruim? Ou para você foi péssimo o futebol da seleção brasileira nessa Copa do Mundo da Rússia? Você vai na hashtag Linha Dia 23 ou no nosso Twitter, o @linha ESPN, para votar, certo? Fique à vontade. Mauro, e aí não só simplesmente a resposta, aí a gente já começa as análises dos companheiros. Futebol do Brasil na Copa de 2018 foi o que para você? Boa noite, companheiros, fãs de esportes. Eu acho que foi um futebol mediano, né? Não mais que mediano. O Brasil teve adversários, até o jogo de hoje, de segunda linha para baixo. Venceu 3 jogos e hoje esteve diante do primeiro grande desafio, né? Poderiam ser 3 grandes desafios: Bélgica, a França e a final. Independentemente do finalista, a final é a final, né? O Brasil chegando na final enfrentaria uma outra seleção com uma grande responsabilidade, até porque provavelmente seria favorito contra essa equipe. E o Brasil fracassou nesse primeiro grande desafio, que foi enfrentar a seleção da Bélgica. Acho que alguns pontos que a gente já vinha alertando, eles hoje ficaram mais evidentes. O Tite, acho que ele paga um preço, e tem aí uma lição importante que pode ser aprendida por ele. Acho que a lição não é dada por mim, por você, por nós aqui, mas é pelo futebol, é pela Copa do Mundo, é pelas circunstâncias, lição de vida ali, né, no trabalho dele. Que é, primeiro, entender a diferença de jogador de clube, de jogador de seleção e Copa do Mundo, né? Essa acho que é a primeira delas. Como a gente já falava aqui, aliás, vários corintianos me xingaram até a 5ª geração quando eu falei: Fagner não tem nível para jogar na seleção brasileira uma Copa do Mundo. Não tem. Não tem. Sabe o garoto da pelada? Aquele garoto da pelada na rua, da escola, que é o melhor? Sim. Aí fala: pô, esse moleque vai ser jogador. Aí ele vai na peneira no clube, nem pega na bola, ou pega pouco na bola. É mais ou menos isso. Bom pro Corinthians, seria pro Grêmio, pro Flamengo, pro Palmeiras. Aqui no nível do nosso futebol, o Fagner é um bom lateral. Não é um jogador ruim. Mas numa Copa do Mundo, aí vai marcar o Hazard. E o Hazard nem jogou em cima dele como poderia ter jogado. Se jogasse o tempo todo espetado em cima dele, o tormento seria maior. Jogou muito, hein? Paulinho, segunda Copa do Mundo, intocável. Por que intocável? Qual era a opção, a Paulinho? Fred, eita, eu leio agora no UOL depois do jogo, Fred está machucado e não colocaram porque tiveram insegurança de colocar. Então por que não cortaram? Se machucou nos treinos na Inglaterra antes de viajar para a rua. Por que não cortaram? Por que não foram buscar outro jogador? Por que o Fred machucado vai para a Copa, o Renato Augusto machucado se recuperou durante a Copa, o Fagner machucado e o Arthur não teve nenhuma chance praticamente, o Luan não encaixava. Jogadores Lego, né? Não encaixa, não serve. Não, pelo amor de Deus, gente. Eu acho que o Tite acabou acreditando muito naquela conversa, aquela retórica, essa história toda do misto de um tatiquês com uma autoajuda, e foi carregando isso com ele. E achou que os jogadores com os quais ele pôde contar no Corinthians poderia contar na seleção, mas é um outro nível de enfrentamento quando você chega nessas fases de Copa do Mundo.
né? Eu tenho dito aqui, eu acho que os grandes times de futebol são os dos clubes europeus mais ricos, que montam seleções transnacionais. Mas na Copa do Mundo, quando vai chegando a peneira, vai ficando mais fina, você vai encontrar seleções que contam com alguns jogadores muito acima da média. Hoje foi o caso. Teve gente fazendo votação de Brasil e Bélgica, quem é melhor, escalando Paulinho, escalando William, reservas nos seus times, e colocando De Bruyne, não colocando Hazard. Tudo bem, tem gosto para tudo. Você em casa contrataria quem, se pudesse? O cara chega e fala pro seu time, ó, dobradinha aqui, os dois belgas, antes do jogo mesmo, dois belgas, De Bruyne e Hazard, ou você quer Paulinho e William? Não brinca. Nem bêbado o cara vai escolher os dois brasileiros. Pode estar mamado, o cara fala, não, me dá os dois aqui. É só acompanhar um pouquinho de futebol, gente. A diferença é muito grande. E hoje acho que isso acabou acontecendo. Claro que o Brasil no segundo tempo pressionou, criou situações. Óbvio, você perde por 2-0, você vai encurralar seu adversário vai recuar e vai esperar. Tem uma vantagem muito grande. A Bélgica, óbvio que respeitou o Brasil, ela sabia que se não se fechasse, ela poderia ficar exposta e cometeu muitos erros defensivos. Logo no começo do jogo deu chance ao Brasil. A Bélgica tinha problemas na defesa, apesar de ter sido bem modificada pelo técnico Roberto Martins. Aliás, mais ou menos na linha do que a gente falou aqui, depois do jogo do Japão, ele jogou com linha de 4, em alguns momentos virava 3 zagueiros. Quando o time tinha a bola, o Vertonghen virava zagueiro pela esquerda, com Kompany e Alderweireld, e aí o Munier descia, e o Chadli, que era um dos meias, com o Fellaini e Witsel, abria pelo lado esquerdo e virava um 3-5-2, uma coisa assim, né? Mas, em geral, 3-4-3 basicamente, mas em geral, jogava com 4 na defesa, com 3 caras marcando no meio campo, e o De Bruyne solto, né? O De Bruyne vinha jogando como segundo volante quase ali perto do Witsel. Com a entrada do Fellaini e do Chadli, ele passou a jogar solto, como joga no City. Muitas vezes joga pela direita. A jogada que ele fez no gol, ele cansa de fazer gols assim na Inglaterra. A gente vê tantos aqui, a gente transmite o campeonato inglês. E uma jogada característica dele. Hoje, eu acho que o Martins corrigiu alguns erros de outros jogos e melhorou a equipe. Ainda assim, a Bélgica deu chance ao Brasil. E por que o Brasil não aproveitou? Porque não teve capacidade. Porque o Brasil não conseguiu aproveitar, porque o Brasil não teve competência. Paulinho não conseguiu acertar quando teve uma chance. O Gabriel Jesus teve 2 oportunidades, aos 14 e aos 35 não aproveitou. Uma com o pé, outra com a cabeça. O Neymar não conseguiu aproveitar, o Felipe Coutinho não jogou bem. Então, assim, o Brasil teve volume no segundo tempo e foi para cima. Tem que ir para cima. Tem qualidade técnica para, mesmo jogando mal, empurrar o adversário. E o adversário queria o quê? Se defender para contra-atacar. E não conseguia. Até porque o Lukaku estava empregado. No segundo tempo, o Miranda dominou o Lukaku. Mas no primeiro tempo foi um pandemônio segurar o centroavante da Bélgica. O Miranda sofreu um pouquinho também. Achei até que o Thiago, no primeiro tempo, consertou vários erros defensivos do Fagner, do Miranda, de todo mundo. Do Fernandinho. O Thiago jogou muito. Acho que foi o melhor brasileiro na Copa do Mundo. Para mim foi o Thiago Silva. E hoje teve uma atuação, mais uma vez, muito boa. Corrigindo, como eu disse, erros dos seus colegas. Então o Brasil teve volume no segundo tempo, mas é aquela coisa, se empata, é muito mais circunstancial do que um jogo de imposição, um jogo de organização, contra o adversário que até se encolheu muito, que tinha problemas defensivos, mas que sustentou o resultado. Um adversário que muita gente debochou antes do jogo, a gente falou sobre isso aqui ontem. Né? Piadinhas, previsões de goleada, essa coisa toda. E são as lições do 7-1 que muita gente no Brasil não aprendeu. A gente continua achando que só nós brasileiros sabemos jogar futebol. Né? A Alemanha pode ser, a Argentina como está bem, vai lá, né? Talvez aí, sei lá, França, Espanha, Itália, se formar um novo time bom, tem um certo respeito. Não, os outros não jogam nada, tudo. Eu achei que foi uma situação parecida, como a gente discutia ontem, com o jogo de 2010 da Holanda. A Holanda venceu todos os jogos até enfrentar o Brasil, aí virou aquele jogo 2-1, hoje não foi virada, mas acho que a Bélgica ela foi vista mais ou menos como a Holanda há 8 anos. Uma seleção que ninguém está ligando muito, ganhou, mas os adversários não são fortes, e mostrou que tem jogadores com qualidade, como a Holanda tinha naquela ocasião, tanto que foi a final, e quase ganhou aquela final contra a Espanha. E a Bélgica tem time, acho que, para chegar até a final. Não sei se a gente vai tirar lições, a gente, que eu digo, o futebol brasileiro, disso tudo, porque eu tenho observado que a repercussão da derrota, como disse outro dia aqui, sabiamente Eduardo Tironi, é a cobertura mais dócil, talvez, da história da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Os passadores de pano estão ilustrando a derrota com muita energia. Não é aquele produto que faz para brilhar, Caol, sabe? Acho que você passa no negócio de... troféu. Caol. Passa ali para brilhar. Estão passando ali para tentar brilhar, tentar tirar, encontrar virtudes no fracasso. A seleção brasileira é time grande. Time grande, quando perde, tem cobrança. Quando perde um jogo importante, tem cobrança. E a cobrança é fundamental para você fazer as reflexões e você corrigir rotas. Se você fica passando pano, amigo, você vai se acostumar com a derrota e vai continuar
sendo eliminado por times europeus, é a 4ª vez seguida. Então, assim, não foi nada surpreendente, mas nada não poderia ser mais, digamos assim, natural essa eliminação numa Copa do Mundo, onde grande parte dos brasileiros acreditou, pelo menos na imprensa, que o centroavante que não faz gol é bom porque ele limpa o vidro pros outros, do aquário para os outros peixinhos brilharem, como disse o Cuca outro dia, né? E muita gente concordando com isso. Né? Houve gente procurando 1001 explicações para as atuações de um jogador que é jovem, que é bom jogador, que é promissor, mas que nitidamente não estava pronto. Eu falei que outro dia, o gol contra o México, que o Neymar fez, a bola passou pelo Gabriel. O Gabriel não alcançou. Aí o Neymar foi lá e consertou a bola para dentro do gol. E que o Brasil poderia precisar de um gol que ele poderia não aproveitar. Hoje aconteceu isso. Ele teve chance e não aproveitou. Ah, vamos crucificar o Gabriel? Pelo contrário, muito pelo contrário. Ele é um menino, ele é novo, ele tem formação, mas não estava preparado para ser o titular absoluto. Deu sinais disso. O Tite insistiu com ele, ficou agarrado a essas tais convicções. É o erro do treinador. É óbvio, é evidente. Né? Com a chancela de muita gente. Os argumentos que foram procurados e apresentados para justificar a permanência dentro do time desafiaram a nossa inteligência. É achar que só algumas pessoas entendem de futebol, que existe uma visão única de futebol. Que a única visão do futebol é a visão de quem olha para a parte tática, como se o futebol fosse um jogo de bonecos ali dentro do campo. Não é assim. Existe uma série de questões, inclusive as reações humanas, o nervosismo do jogador, a ansiedade, aquela coisa de ter que marcar, no caso que é o drama do centroavante, tudo isso está embutido ali dentro daquela história. Né? E o Gabriel, acho que ele não é o culpado. Ele não aproveitou as oportunidades, mas ele foi colocado ali e houve uma insistência que acho que foi indevida. Enfim, houve erros, esses erros foram discutidos aqui muitas vezes por nós antes, e acho que o Tite deve continuar, porque ele é o melhor técnico brasileiro. Acredito que ele possa tirar lições importantes daí no ciclo inteiro de Copa Mundial, se preparar melhor para um outro Mundial, principalmente entendendo as diferenças fundamentais entre os jogadores que foram úteis para ele num clube e o que é um confronto de seleções numa Copa do Mundo. Paulo tocou num ponto importante. O Tite pagou um pouco o preço pela inexperiência numa competição desse tamanho? Acho que tem um pouco de soberba e muita crença Soberba? Muita crença naquele discurso da autoajuda e muito glorificado por tudo que é nós jornalistas, etc., uma parte da tal imprensa, etc. Acho que isso fez com que ele hoje largasse mão a grande palavra dele, a palavra-chave, a flor de obsessão dele nessa Copa foi equilíbrio, que o time tinha que ter equilíbrio. O time do Brasil no primeiro tempo teve tudo menos equilíbrio. Time ruim, aleijado, time ruim de se ver. Eu acho que a Bélgica jogou lindamente em cima da Avenida Marcelo com essa mania de ponta esquerda, né? Jogar lá para dentro. Você vê que o Miranda foi sacrificado o jogo inteiro. Ele teve porque o Lukaku encostava mais mesmo para a extrema, né? Trouxe e deixou um buraco lá. Desde o primeiro tempo. Deixou um buraco. E parecia que o De Bruyne era um falso 9, de tanta ali na frente, sabe? Então o Tite levou um baile no primeiro tempo. Ele falou nó, não foi um nó, aquilo é um navio todo de nó de marinheiro, sabe? Ele levou um nó. Claro que ia explorar a fragilidade do Fagner, né? O azar estourou até pouco, podia ter sido mais. O azar ficou muito preocupado em o tempo inteiro segurar mais a bola e tal, mas se fosse mais ofensivo mesmo no segundo tempo, que não foi, ficou mais resguardado. Me lembrou até o ganso do Santos e Santo André. Pensei nisso, sério, Chico. Segurou a bola. E teve esse no escanteio, só que não daquele mesmo jeito. Preferia ceder um lateral do que um tiro de meta pro Brasil. Você foi muito bem. Então o Tite levou um nó sem tamanho. Sabe, ver o Marcelo no gol, que ele tá meio de costa, destabanado, querendo voltar para a ponta esquerda dele, sem ter a ponta esquerda mais, foi um vareio. O primeiro tempo deu dó. Tanto que a locução oficial falou em apagão. Não se fala em apagão à toa. Então eu acho que o primeiro tempo foi aí onde o Brasil perdeu, né? O primeiro tempo foi terra arrasada, foi Você destacou difícil de ver. Interessante, eu estava vendo o jogo com o Arnaldo e a gente parou para esse exato momento, quando a bola vai sair, podia ser o tiro de meta, ele ainda se esforça para empurrar para a lateral. Por quê? O
tiro de meta, chutão pra frente. Sim. Lateral não. Sim. O Brasil vai Sobe a cobrar, marcação. sobe a marcação. Até sair da pressão para construir uma Você ganha jogada. tempo, você pode recuperar Exatamente. a posse de bola, enfim. É a inteligência do jogador que faltou para muitos jogadores da seleção brasileira. Sim, total. Pois é, acho que é um lance que parece bobo, mas ele é muito simbólico, né? Essa bola do final do jogo do 10 da Bélgica, que é só um ano mais velho que o Neymar e já é capitão do time e escolhe sempre a jogada correta. E acho que a gente pode pegar a comparação aí, porque assim, eu entendo que eleger jogadores brasileiros que não foram bem nessa Copa, não cabe nessa mão. Acho que talvez o Gabriel Jesus encabece a lista pela sequência, mas tem Paulinho, tem o William, tem mesmo Marcelo. Fernandinho foi muito mal. Fernandinho foi horrível. Desastre. Então são vários. Mas assim, eu acho que a grande responsabilidade para uma seleção grande numa Copa do Mundo é o seu comandante e seu principal jogador. E a gente toda, em vitória, empate ou derrota, a gente tem que falar do comandante, o Tite e o Neymar. São os dois timoneiros da seleção brasileira. Então eu acho que esses caras estão em mais discussão. Talvez na história recente das eliminações para os europeus, como o Mauro falou, tenha sido a menos, não digo vexatória, não foi vexatória, porque, pelo menos para a gente, era uma possibilidade bem grande. Analisando o que existia entre as duas seleções, era uma possibilidade. 2006 contra a França, acho que o time brasileiro faltou tudo, não faltava jogador, mas faltou alma, faltou entrega, foi um vexame no sentido da não competição. 2010 contra a Holanda, e o Mauro citou o paralelo entre Holanda e Bélgica, fora os países vizinhos, charmosos e belíssimos, que são os países com aquele tamanhozinho que produzem jogadores fabulosos. 2010 teve a coisa da virada e da pane, essa sim, uma pane mental de descontrole. O Brasil tomou a virada em 15 minutos e acabou. Em 2014 foi o maior vexame da história das Copas e hoje o Brasil, digamos, vendeu mais caro. Embora, acho que a conclusão que o Chico teve aqui, o Brasil tenha perdido a classificação no primeiro tempo. Viraram a partida de 2-0 numa Copa do Mundo é para poucos. A Bélgica conseguiu. Mesmo ela conseguiu. Mas era o Japão com uma seleção mais frágil. Virar uma partida 3-2 contra a Bélgica é muito difícil. O Brasil fez um bom segundo tempo, mas talvez já fosse tarde demais. Então não acho que a eliminação é um vexame completo, os caras têm que ser recebidos aqui com ovo. Não acho isso. Agora, acho que o Tite foi mal na Copa e acho que o Neymar foi muito mal na Copa. Eu vejo o Tite em relação aos demais treinadores da Copa do Mundo, ele esteve muito atrás. Todos souberam, inclusive o técnico da Bélgica, usar melhor os seus jogadores de acordo com o adversário. Ele foi um exemplo. E de fato, a gente não era nenhum insight. Era óbvio que a seleção belga mudaria. Talvez a sacada, o toque foi essa coisa do Lukaku mais pro lado do campo, arrastando o zagueiro e o De Bruyne entrando no pedaço. A escalação, eu sabia, Mauro sabia, a gente sabia que vai jogar o Fellaini e vai jogar o Xavi, que era o time que virou o jogo com o Japão. E não teria linha de 3 zagueiros. Todo mundo sabia isso. E o Brasil não preparou nada especial para a Bélgica. Essa é uma questão que eu fico entre a soberba e o limite. Eu acho que é mais limite do que soberba. Falta aos treinadores brasileiros, falta ir além em algumas situações. Falta se preparar de acordo com cada adversário. A Copa é jogo após jogo e tem uma diferença grande entre um jogo e o outro. Entre a eliminatória e a fase de grupos não quer dizer absolutamente bulhufas. O Arnaldo, a gente tem uma mania de crucificar o tal que a gente chama de professor Pardal. Cara, mas eu acho que o técnico tem que ser um pouco isso, inventar novos times para ocasião. Tem que ter o tempero aí. Tudo bem, eu acho isso aí, Chico. Eu acho que passa pelo nosso entendimento de futebol, do povo brasileiro. De fato, o técnico que mexe a cada jogo é taxado de professor Pardal. E esse é o futebol atual, você tem que mexer até pela questão física. E, de novo, isso faz diferença na Copa do Mundo. Alguns jogadores brasileiros, tem um jogador que morreu fisicamente durante a Copa, foi pouco percebido. Felipe Coutinho morreu fisicamente depois do terceiro jogo. Ele não conseguia mais fazer a mesma atuação que ele tinha o tempo todo. Então acho que o Tite foi muito mal. Depois a gente vai até discutir o futuro, se ele deve continuar ou não. Tenho minhas ressalvas. Acho que o Tite fez um trabalho não melhor do que o Dunga em 2010. Todo mundo lembra o Dunga, passagem recente foi horrível, o Tite reestruturou. A Copa do Dunga em
2010 foi muito parecida com a do Tite em 2018. Eu acho também. Muito parecida. Concordo. Muito parecida. Muito parecida em erros e acertos. E apego a convicções. Inclusive a e questão de naufrágio. olhar para o banco e você ver o Tyson como viu o Júlio Batista. Perfeito, né? Exatamente. Então acho que o Tite foi reprovado nessa Copa, pode ter mais uma chance, talvez até mereça, mas foi reprovado totalmente, totalmente. E o Neymar de 2018, ele não evoluiu nada em relação a 2014. Isso é impressionante. Você pegar o Hazard, que é da mesma idade dele, um ano mais velho, e ver o acerto nas atitudes, na escolha das jogadas, no jogo coletivo, meu Deus do céu, é uma diferença. Se hoje você tem, William, Arnaldo, você tem 10 reais aqui, você compra o Hazard ou compra o Neymar? Eu compro o Hazard de olho fechado, cara. Eu não vou apostar num cara que eu não sei o que vai me entregar nunca. Eu acho até que ele foi melhor em 2014 do que agora. Então, e acho assim, e a questão do Neymar não é uma questão técnica e nunca foi. Nem em 2014, nem em 2010, nem em 2006, nem em 2002, quando tinha 2 anos. É uma questão de amadurecimento como atleta e pessoa, de escolhas certas. Ele faz sempre a escolha errada, ou quase sempre. E Hoje tentou cavar pênalti. E não pode ser assim, e não dá pra ser assim. E ele prejudica o time. Ele prejudica o time. Você pode contar de novo na mão quantos jogadores brasileiros na Copa tiveram atuações melhores, desempenho melhor que o Neymar. São vários. São vários, não é só o Thiago Silva, são vários. E não dá pra ser assim. E não dá pra tratar o cara assim. Ou o cara entra num jogo coletivo e é mais um, porque o futebol hoje é assim. O Messi já saiu antes, o Cristiano Ronaldo saiu antes. Copa do Mundo, seleção é outra coisa. Não é pegar a bola na tua área e levar até o gol e driblar todo mundo. Não é mais isso. Foi com o Maradona um tempo lá e tal. Não é mais assim. O jogo coletivo da Bélgica, como o jogo coletivo da França, com vários jogadores, vários, não é só um Neymar, vários jogadores acima da média tecnicamente, isso é bom deixar claro, e fisicamente 2 times muito preparados, que é o futebol atual, o futebol moderno. O futebol moderno hoje é praticado pela Bélgica e pela França. E a gente tem que tirar o chapéu. O Tite tem que tirar o chapéu, o Neymar tem que tirar o chapéu e aprender. Os caras não têm a noção do que está sendo feito lá fora, não é possível. Então assim, o Brasil de novo, na hora do aperto e do apuro, ele vai para tentar a jogada individual e tudo mais, seja o que Deus quiser. E o Brasil melhora no segundo tempo, não contou com a colaboração do Neymar. O Douglas Costa entrou bem, o Firmino segurou 2 zagueiros, o Renato Augusto entrou melhor, o Marcelo melhorou um pouquinho e o Neymar não produziu absolutamente nada. Teve uma conclusão que o Courtois foi buscar, aliás, goleiro faz diferença, sim. Uruguai que eu digo. Goleiro faz diferença, sim. Goleiro experiente faz diferença. Mais ainda, o Neymar poderia se consagrar, sim, se a bola entrasse e foi só essa e tal, e fosse pro centro se ele fizesse. O Renato Augusto poderia se tornar o jogador mais iluminado da face do futebol brasileiro se ele tivesse feito 2 gols entrando, faltando 15 minutos, mas não foi isso. E a Bélgica mereceu passar. Essa é a principal coisa, e acho que é outra lição. Mas é como o Mauro disse, nós falamos ciclo após ciclo em lições, mas ninguém assimila isso. Nada. Continuamos jogando com o Messias, treinador que vai ter a chave, que vai juntar o grupo e vai ser na base da motivação, da mobilização nacional, e continuamos esperando o Messias craque que vai decidir a Copa do Mundo. O Neymar não é Messias craque nem aqui nem na China, ou nem na França, e sai dessa Copa chamuscado. Não só pela questão das polêmicas extra-campo, mas pelo futebol apresentado, que foi bom apenas contra o México. Eu tenho um na lata para fazer sobre o Neymar, mas antes eu quero ouvir o Jean aí, para não sei que você quer falar do jogo também, eu vou entrar no na lata do Neymar para a gente falar especificamente do cara que era para ser o craque, era para ser o fator de desequilíbrio. O cara, como disse o Tirone na edição do Linha de Passe colado ao Jogo do Brasil, se viesse alguém de Marte ou de outro planeta, perguntasse quem é o craque desse time? Aquele menino ali, o Neymar e tal. Então deixa eu ver, e tá. E visse o jogo, ia terminar o jogo e falar, é ele mesmo? Tem certeza? Jura que é ele? Fala, Jean. Eu em relação ao jogo, enfim, acho que concordo com a maioria das coisas que foram ditas aqui. Acho que em relação ao jogo, até vi um jogo em que o Brasil conseguiu criar muitas chances, conseguiu ter as suas oportunidades.
Foi uma derrota de um jogo de futebol, quer dizer, não foi uma humilhação como a que aconteceu contra a Alemanha, é algo que acontece numa partida, poderia ter sido 2-1, poderia ter sido 2-0, poderia até ter sido 2-2, né? 2-1 foi. Agora, acho que é importante olhar para a derrota e pensar, não, bom, beleza, o jogo de futebol foi um jogo de futebol comum e se entra a bola no final a gente poderia ir para a prorrogação e na prorrogação o Brasil poderia ter vencido, mas evidentemente, apesar disso, apesar das chances que o Brasil criou, apesar das finalizações todas, acho que ficam ali, não dá mais para chamar de alertas, porque o Brasil está fora da Copa do Mundo, mas ficam, para mim são 3 lições muito grandes ali. Acho que, como o Arnaldo já disse, Tite e Neymar são os caras a serem citados e eu já vi gente, né, execrando o Fernandinho e querendo colocar toda uma eliminação nas costas do Fernandinho, que não me parece fazer sentido nenhum, né? O Fernandinho está longe de ser o maior culpado por essa eliminação, embora tenha feito uma partida realmente muito fraca hoje, mas ninguém discutia a escalação do Fernandinho na posição em que ele jogou a partir do momento que não se tinha o Casemiro, então não adianta querer procurar outros culpados. O Gabriel Jesus, que foi visto como um jogador que poderia ter sido trocado, e eu falei também, para mim ele deveria ter sido já mudado depois de 2 jogos, acho que era o momento de trocar, não porque ele fizesse uma Copa terrível, mas porque você tinha o Firmino no banco como alternativa. O Paulinho só seguiu na seleção brasileira porque fez um gol. Exatamente. Só por isso. Porque era o cara mais criticado. Era o cara que ia provavelmente sair do time porque não tinha como mantê-lo, já que ele não vinha acrescentando em nada, nem ofensiva nem defensivamente. Comprometendo um setor vital do time, né? Exato. Comprometia ali um setor vital, sobretudo na marcação, acho, né? Não foi bem na Copa inteira e não saiu. E aí, acho que esse não sair é a primeira lição. É a lição para um cara que eu acho que sabe assimilar lições, que é o Tite. Eu acho que o Tite tem a capacidade de assimilar algumas coisas. Uma das coisas que ele precisa assimilar é que Copa do Mundo não é campeonato por pontos corridos. É que não dá para você ficar dando crédito porque você acredita naquele jogador. E a própria Copa do Mundo é um exemplo disso. A Bélgica é um exemplo disso. A própria França, que mudou pouco, mudou porque começou com o Dembélé como atacante e depois colocou o Giroud. Isso. Então, assim, todos os técnicos mudaram mais rapidamente. Mudaram depois de 1, 2 jogos e não é o que o Tite fez. Então, assim, o Tite acho que tem que entender que a Copa do Mundo não é campeonato por pontos corridos. Pode até ser que seja, o fato dele não mexer se deva à fragilidade dos caras que ele tinha no banco. Mas aí também vai para a conta dele, né? Porque se o Fred foi convocado, já não estava bem fisicamente quando foi convocado e não teve condições de entrar durante o jogo todo, aí a responsabilidade é da comissão técnica. Se o Tyson, que era alternativa para o William, não entrou em nenhum minuto sequer da Copa do Mundo, a responsabilidade também é de quem levou o Tyson. Isso a gente disse desde o começo que ia ser muito difícil o Tyson entrar. E a gente viu hoje, de novo, com a entrada do Douglas Costa, como mexer ali poderia ser importante. Quer dizer, o Douglas Costa talvez tenha sido, estou de acordo com o Mauro, o Thiago Silva, melhor jogador da seleção brasileira na Copa do Mundo, estou de acordo. Mas olha, o Douglas Costa, por minutos jogados, o que ele entregou, talvez esteja ali na... Alto nível, né? Alto nível. Então, assim, acho que essa é uma lição que são lições que o Tite pode assimilar e a gente espera e até imagina que ele vai continuar sendo o técnico da seleção e acho que com essas lições talvez ele evolua. Aí tem a lição para os ignorantes sobre futebol, né? E acho que essa é a menos importante, porque gente falando bobagem tem o tempo todo. Então, hoje para mim ficou muito claro que mais do que uma atuação convincente da Bélgica como conjunto, como equipe, como sistema tático, foi a atuação de uma incrível geração belga que venceu o Brasil. Uma geração que tem o Hazard, uma geração que tem o De Bruyne, que tem o Lukaku, que tinha o Mertens no banco de reservas, que tem vários bons jogadores. E para mim a Bélgica ganhou porque tem esses bons jogadores. Porque as oportunidades que esses caras tiveram não foram tão diferentes das oportunidades que o México nos seus 20 minutos iniciais teve contra o Brasil. Só que quando você tem uma geração com essa qualidade,
esses caras fazem a diferença. E o que jogou de bola o Hazard hoje, Nossa. o que jogou de bola o De Bruyne hoje, o Lukaku foi muito importante também em grandes momentos. Então, acho que é a prova de que a geração belga era forte, sim, é forte ainda. Pode ganhar, pode não ganhar, porque o futebol é assim. Mas o que não dá é para ignorante ficar falando sobre futebol e minimizando os jogadores dessa qualidade porque eles não nasceram no Brasil. Porque é só essa argumentação para dizer que esses caras não são bons de bola e hoje eles mostraram. E a terceira lição é a do Neymar. O Neymar, esse pra mim não tem, já tinha falado, não tem condição de assimilar lição nenhuma. O cara se jogou hoje 2 vezes, pateticamente, de novo. Ele até ficou com vergonha e pediu pra não olharem o VAR, porque ia ser de novo aquele mesmo vexame. Ele mesmo se arrependeu dele. Ia ser aquele mesmo vexame das outras utilizações do VAR com o Neymar. Quer dizer, o Neymar é um problema, porque o Neymar é uma solução e é um problema ao mesmo tempo. Quando você tem um cara com essa qualidade, craque do jeito que é o Neymar, com a capacidade que ele tem, e ele não aprende, porque a gente achava que ele tinha aprendido, né? E aí hoje acho que assim, os 2 lances mais marcantes para o Neymar, os 2 lances que vão mais repercutir de novo fora, por mais que tenha muita celebridade, que tenha ficado irritado com opiniões de imprensa estrangeira, de jornalistas estrangeiros e tudo mais, a verdade é que o Neymar ele continua caindo no mesmo erro. O Neymar é uma espécie de adolescente que não cresce. Do ponto de vista de maturidade, ele não evolui nada. Do ponto de vista técnico, é um cracaço. É disparado o melhor jogador que existe no futebol brasileiro e é, pra mim, sim, do ponto de vista de potencial, um dos 3 melhores do planeta. Tá ficando difícil essa história do potencial cá pra nós, hein? A gente vê o potencial. O cracaço também é saber definir, escolher as melhores jogadas a cada lance. Exato. E ele tá distante disso, cara. Mas ele já mostrou esse potencial, né, Arnaldo? Já, então, no Barcelona ele fazia isso. Mas sabe o que eu acho mais grave nessa Copa? Cara. É que nessa Copa, ao contrário talvez de em várias outras ocasiões, ele tinha um álibi. Ele tinha o álibi da condição física que não era ideal e não era mesmo. Quer dizer, o Neymar talvez tivesse dificuldades de jogar futebol nessa Copa do Mundo, porque ficou meses parado antes do início da Copa do Mundo, e talvez tecnicamente ele não conseguisse entregar tudo que a gente sabe que ele tem a capacidade de entregar. Então, não vou dizer que bastava ele não fazer palhaçada, mas ajudaria muito até para a imagem dele, se ele não conseguisse jogar, se ele tivesse dificuldades físicas, que ele não fizesse as palhaçadas. E ele até mostrou em momentos um bom futebol, acho que sobretudo nas oitavas de final, mas também no jogo contra a Sérvia o Neymar jogou muito bem. Ele já tinha evolução física também ali no processo. Ele fez 2 jogos muito bons, acho que assim, um melhor certamente contra o México, o jogo dele. E o outro contra a Sérvia. Então, assim, acho que hoje tudo que ele não precisava era voltar a encenar, e ele é mais forte do que ele. Então, o Neymar, o Tite eu acho que consegue assimilar. O Neymar eu tenho sérias dúvidas. Deixa eu fazer esse na lata então sobre o Neymar, já que você deu o gancho, vamos lá? Aquela resposta de vocês sobre Neymar. A situação é a seguinte. A Copa do Neymar foi, definição de Arnaldo Ribeiro, Fiasco. fiasco. Jean, Queima filme. queima filme. Chico, Acho que a palavra é fracasso, né? Acho que ficou por aí. fracasso. Como diz a canção, fracasso, 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 afinal. Mauro, Medíocre. medíocre. Pra mim, pior que 2014. Por incrível que pareça. Sim, foi por incrível que pareça. Lesão à parte, tempo parado à parte. Quando se esperava mais o Neymar, porque a história era quando chegar nas oitavas, né? Tá bem melhor fisicamente. Até fez um bom jogo contra o México. Mas hoje já era para ter evoluído mais ainda. E justamente no grande jogo, no momento mais complicado, no momento mais difícil, não apareceu. E hoje não tem. E hoje não tem a questão física. Ou tem? Não tá 100%. Mas também não tá como estava no começo da Copa. Sim. É o jogo pro cara. É o jogo. Quem apareceu no jogo? Hazard. Quem apareceu no jogo? Lukaku. Quem apareceu no jogo? De Bruyne. Esses caras apareceram. Sim. O Neymar não apareceu. Então, pra mim, tá por aí. 2014, ele acabou sendo vítima daquela situação ali com o Zúñiga no jogo contra a Colômbia. Ficou fora contra a Alemanha, etc. Enfim,
ali 4 anos mais jovem numa fatalidade. Copa no país, uma pressão gigantesca. Perfeito. Fez uma Copa bem... Até por não ter participado do ocaso da seleção brasileira. Sim. De fato, essa Copa foi pior. Eu insisto, e eu coloquei queima-filme porque eu insisto que a maior decepção do Neymar nessa Copa do menos Mundo técnica e foi mais... pelo comportamento. Porque se a gente até olhar, o Cristiano Ronaldo foi decisivo no jogo contra a Espanha na primeira fase, jogou depois uma outra partida muito bem na primeira fase, mas também não foi bem na eliminação de Portugal contra o Uruguai. Acontece com os grandes jogadores, acontece com os craques, né? O Messi não foi brilhante também contra a França, embora tenha sido no terceiro jogo da primeira fase aquele que foi essencial, acho que para que a Argentina chegasse pelo menos às oitavas. Então acho que assim, num campeonato de mata, não é nem mata-mata, você pode ser eliminado em 90 minutos. Acontece até do grande craque não ir bem do ponto de vista técnico, do ponto de vista esportivo, isso pode acontecer e o time é eliminado e a gente tem que entender que é jogo de futebol e tudo pode acontecer. O que não dá pra mim, por isso a palavra pra mim é queima-filme, é pro cara continuar tendo atitude de adolescente. Agora para mim é o seguinte, no universo Copa do Mundo, que é um universo ali de 4 em 4 anos, que é um universo menor do que temporada a temporada, como a gente estava discutindo ontem, inclusive, em 2 Copas, embora eu acho que em 2014 o Neymar foi melhor do que nessa 2018, o Neymar ainda em nenhuma Copa ele fez um jogo do tamanho que o Cristiano Ronaldo fez contra a Espanha, nessa, ele não tem esse jogo, o Neymar, e você pode questionar se ele foi ou se ele não foi o melhor da Copa, escolheram ele como o melhor da Copa passada, mas o Messi teve uma participação na campanha da Argentina na Copa passada que o Neymar não teve com a seleção brasileira ainda. Isso pra gente deixar nesse universo Copa do Mundo. Porque assim, uma coisa é o cara, num determinado momento, aquele jogo não encaixou, não deu certo e tal, foi eliminado e o craque não apareceu. Mas eu já vi o Cristiano Ronaldo em Copa do Mundo, já vi até o Messi em Copa do Mundo. Mas o Neymar eu não vi ainda, Mauro. Pois é, e falando do Messi, né? O Messi disputou essa Copa do Mundo, chegou com 30 anos, saiu com 31, né? Fez 31 anos no dia de São João, né? O Neymar chegará à próxima Copa com 30 anos, quase 30 anos e meio. Então a diferença é de 139 dias entre os dois ali. Não é exatamente, mas a diferença é do aniversário do Neymar até o do Messi são 139 dias. Então a idade é quase a mesma. A do Messi em 2018 é que o Neymar terá em 2022. Diferença de meio ano, aproximadamente. Lembrando que a próxima Copa é em novembro, ou dezembro, né? É verdade, então terão praticamente a mesma idade que em fevereiro o Neymar vai completar. Então vai ter diferença de 2 meses. Assim. O Neymar será na próxima Copa 2 meses aproximadamente mais jovem do que o Messi era nessa Copa. Ou seja, é a mesma idade, empate técnico, né? Com uma diferença, algumas diferenças, né? Não sei quantos títulos o Neymar terá, importantes até lá. O Messi tem vários, inclusive junto com o Neymar. O Messi chegou nessa Copa num time bagunçado da Argentina, mas com um título que escorreu entre os dedos, né? E eleito o melhor jogador do Mundial, queiramos ou não. Em 2014 ele foi escolhido o melhor do Mundial. O Neymar sequer será cogitado para isso, mais uma vez. A outra está machucado e tudo, teve o 7-1, ele não participou, mas dessa vez não vai ser, não tem como, né? Não jogou para isso. Então o Messi chegou na Copa do Mundo muito questionado, mas chegou com um currículo maior do que o Neymar tem hoje, não sei se vai se aproximar. Repito, em 2014 a Argentina não ganhou por muito pouco a Copa do Mundo. Ele mesmo, por pouco, não fez um gol que poderia ter dado o título. O Higuaín perdeu aquele famoso gol feito. Então, assim, escorreu entre os dedos. E o Neymar não tem sequer esse cartão em Copa do Mundo. É o que você falou, ele regrediu de fato em relação à Copa passada. Eu falo medíocre de mediano mesmo. Porque teve uma participação boa contra a Sérvia e contra o México. Fez bons jogos ali. O primeiro jogo dele foi patético. O segundo jogo dele, pífio também, aquela encenação, aquelas bobagens todas e tal, chorou, enfim. E hoje foi muito mal, né? E hoje aquele jogo, pro cara assumir o jogo. De novo é a comparação com o Messi. Mesmo no caos contra a França, o Messi deu uma assistência no final do jogo pro gol de cabeça do Agüero. E isso é importante, o assumir o jogo não é, de novo, pegar a bola e entrar com ela com bola e tudo dentro do gol. Liderar a equipe no momento de dificuldade. Perfeito. Né? É começar a desestabilizar o adversário com capacidade individual, com um bom passe, quebrar a marcação e fazer com que o adversário sinta, porra, esse cara tá a fim de resolver o jogo, porra. Né? E ele não fez isso hoje, tirando essa bola muito bem chutada que o Courtois foi buscar. Mas foi um lance pensado. Pro Coutinho, ele deu pro Coutinho se engano, né? O outro faltou outra bola. É verdade. Por cima, Então assim, ali o Coutinho foi mal até.
Então, assim, é uma participação muito pequena para um jogador desse tamanho, desse talento. Na comparação com o Hazard, são dois jogadores super habilidosos, né? O Hazard tem muita habilidade. Mas o que me parece, o Hazard, ele é um ano mais velho, mas ele é uns 10 anos mais malandro, mais maduro, mais experiente. Isso, dá essa impressão. O outro, e aí o que acontece? Aí eu vou passar para Tite e Neymar. O que pode melhorar no Tite? Eu acho que o Tite é um camarada, já mostrou isso, capaz de... O Tite foi cercado, isso acontece com todos os técnicos, né, de seleção brasileira. Chega a época de Copa do Mundo, ele vira garoto propaganda, ele é muito bajulado e tudo mais. Todos os técnicos vivem essa situação. O Tite não foi diferente. Não muda, né? Isso não, mesmo que isso exato. atrapalhe, acho que de alguma forma. Não muda. Tem um pouco de rejeição. Tá? E eles, fora o Dunga, né, se submetem a isso. Isso eu acho que é da virtude do Dunga. O Dunga não entrava nesse oba-oba. Nada. Né? É uma das poucas virtudes que eu vejo no Dunga. Mas nesse país é uma e o virtude. tratamento dado à imprensa não tinha privilégios em geral, ele Também é uma tratava todo mundo virtude. igual. Esse país Se também é uma tratava mal, tratava todo mundo mal. Mas não tinha aquela coisa, Isso é uma virtude. vou tratar todo mundo igual, aí vai lá no Jornal Nacional. A gente fez isso. Exato. Que aí vai, tudo bem, mas não é igual. Desculpa, mas não é igual. Então, assim, eu acho que o Tite, ele é um cara mais velho, mais maduro, e que já mostrou que ele é capaz de repente, tirar lições daí. Desde que ele consiga isolar a horda de puxa-saco que cerca o técnico de seleção brasileira. Os passadores de pano. Que ele consiga ouvir as críticas e pensar, poxa, será que eu errei aqui? E conversar e fazer uma terapia nas conversas com os amigos de verdade que vão falar, cara, tu fez uma bobagem aqui, sabe? Olha aqui, cara, que besteira. Por que você levou esse jogador? Porque senão ele vai ficar se justificando e alguém passando o pano e ele ajudando a ilustrar e se enganando, achando que fez tudo certo, que foi uma fatalidade. Não foi uma fatalidade. E aí ele não vai melhorar como técnico para a próxima Copa. Eu acho que, se ele ficar claro, eu acho que ele tem essa condição. Ele é um homem maduro e é um cara que acho que tem esse perfil. Digo isso com base na própria reinvenção da carreira dele. Ele virou um técnico top quando era um cara que estava à margem de tudo, né? Quando ele volta lá do mundo árabe para dirigir o Corinthians, ele não era o Tite, era o Tite. E de repente ele virou o cara, né? O Neymar, como é quase impossível que ele busque essa terapia, seja uma terapia profissional ou uma terapia de amigos de verdade, né? Porque amigo de verdade é aquele que fala a real pra você, não é aquele que fica falando o que você quer ouvir. Isso é uma coisa muito óbvia, qualquer um sabe disso, qualquer um minimamente inteligente sabe disso. Não sei como é que é a relação com os parceiros, mas assim, o que a gente percebe é que ele é cercado de pessoas que só paparicam. Inclusive gente que não sei se convive com ele, famosos, famosinhos, famosões. Né? São bajuladores. Bajuladores. E isso o prejudica porque ele não amadurece. Ele tá sempre, é sempre um menino Ney. Primeira coisa que ele tinha que fazer, pessoal, não me chame de menino Ney. Eu sou um homem agora, tenho 26 anos, vou jogar bola. Rumo na vida. Depois do jogo contra a Sérvia, Uma coisa um bizarra. negócio absurdo, porque parece que assim, você tá esperando o cara fazer algo minimamente positivo. Longe do que ele pode realizar. Longe do que ele pode realizar, para absolvê-lo de absolutamente tudo, como se ele tivesse certo, não ligue pro que fala. Inclusive o Rivaldo com aquele post lamentável. Rivaldo, Aí jogue no chão. Aí é um misto, né? aquilo do Rivaldo, né? É um misto de pegar carona, né? Pra ficar bem com o famosão. Pra você também aparecer ali, tem um pouco disso também. Pegar o cara da onda e vai. Em outros casos também falta de peito de falar o que acha. O cara, a pessoa nem acredita de repente naquilo, mas ela fala outra coisa pra ficar bem com todo mundo. Compõe. Vamos compor? Vamos compor. Mais fácil compor do que enfrentar. Ele precisa romper isso, ele romper essa barreira. Agora, vai conseguir, cercado dessa pessoa? Não é difícil. Vai continuar o quê? O que estão falando pra ele agora? Quando a seleção se desmanchar, né, e cada um seguir seu caminho, o que as pessoas do convívio dele dirão para ele? Alguém vai chegar e falar, pô, né, mas vamos reavaliar aqui o que você fez, seu comportamento, você realmente buscou aquilo que você pode fazer de melhor? Você ajudou como poderia ter ajudado a seleção do Brasil? Você se ajudou como você poderia ter se ajudado? Vamos analisar aqui com calma. Será que alguém fará isso? Não. Então a tendência é o quê? Pelo que se viu assim que acabou o jogo até agora, tem visto o Esse contrário. pessoal tem inveja de você, você que não gosta de você. Os outros que jogaram mal. Tem visto o contrário, Então, tem visto. daqui a 4 anos. Parabenizado, ele está sendo assim. A gente não tem visto nada de. Tem uma palavra no Nordeste que é mais do que passar o pano, é mais do que qualquer coisa que se chama xeleléu. Xeleléu é um cara que faz um agrado, mas um agrado que passa da conta. Então, ele está rodeado de xeleléus. A vida do Muito Neymar boa é essa um grande expressão, Chico. Xeleléu. Vamos adotar o xeleléu. Quando tiver só isso. Como tem xeleléu por aí. X ou com X, todo X. Vocês ouviram, por exemplo, a mensagem do Kaká pro Gabriel Jesus? Que foi divulgada, mandou pelo Instagram. É só aquela coisa também, é geral, gente. Vamos lá, você é bom,
faz o seu, seja feliz, jogue como se estivesse jogando na rua. Não tá jogando na rua coisa nenhuma, tá jogando a Copa do Mundo, irmão. Não é o jogo da rua. E na rua o bicho já tinha pegado. Então, e o Kaká, olha o Kaká, eu tô falando do Kaká, foi um grande jogador, jogou Copa do Mundo, foi o melhor do mundo, quando era jogador do Milan. Não seria melhor, de repente, se ligasse pro cara e falasse, cara, cuidado com isso, não faz. O Kaká não tem nada pra corrigir na atuação do menino. Vai embora ligar e fala assim, o Gabriel, é o seguinte, posso te ajudar? Posso dar um toque? Pô, é o seguinte, cara, faz assim, faz assado. Ou joguei com o centroavante que fazia tal movimento. Evita essa situação. Reparei que naquela bola que você dominou, pô, faz diferente. De repente ele ajuda o moleque, ele dá uma força pro cara. Mas o que as pessoas querem? Não, elas querem botar na rede social. Porque pode ser compartilhado por outras pessoas, inclusive com a televisão, mostrando e falando palavras de incentivo que não levam a nada. Que faz até o cara pensar que é só jogar como se estivesse na rua. O Lukaku, né? O Lukaku, tá vendo aqui, o Lukaku tinha 21 anos, a idade do Gabriel na Copa passada. Começou titular, terminou reserva. Primeira fase titular, começou a ser substituído. Contra os Estados Unidos já foi pro banco. E contra a Argentina no jogo da eliminação, nessa fase, nas quartas, né? Lá em Brasília, 1-0, gol do Higuaín. Ele já estava no banco também, né? Entrou no decorrer do jogo. Então o Lukaku foi perdendo o prestígio, tinha a idade do Gabriel. Nessa Copa, ele já tem gols, ele hoje, o segundo tempo não foi bem, acho que ele deu uma pregada, né? Sim. Mas o primeiro tempo ele infernizou, e o segundo gol é um gol que eu imagino que o Manchester City, ou a seleção brasileira, pode um dia marcar uma jogada puxada pelo Gabriel Jesus, porque ele é forte. O Lukaku pegou a bola lá na intermediária de defesa, arrancou com a bola, trombou com o Fernandinho bateu nele, caiu num derby de Manchester ali momentâneo, né? E conduziu, tropeçou ainda no final e conseguiu fazer o passe. O De Bruyne arrematou para fazer 2-0. O Gabriel tem condições de fazer esse tipo de jogada, ou de se desenvolver nesse sentido, que ele tem boa técnica, ele é um bom jogador, ele é forte. E mais, Mauro. E daqui a 4 anos ele pode evoluir esse ponto. Na época, o Lukaku estava emprestado ao Everton. Depois foi comprado, o jogador mais caro contratado pelo Everton, pago ao Chelsea, que era o dono do passe. Onde trabalhou com o próprio técnico agora, né? No Everton. Trabalhou com o Roberto Martins. Exatamente. Sim, quando ele veio do Wigan, antes dele sair. E depois foi para o Manchester United, comprado por um caminhão de euros, lá 100 milhões, algo em torno disso. Ou seja, esse rapaz, nessa Copa, ele é um centroavante diferente do que era aqui no Brasil. Que é normal. O Jesus, se evoluir, e acho que vai evoluir lá no City, com o Guardiola, do Caps, ele será melhor em 2022 do que agora. Então, mas isso mas essa questão, né, Mauro? Porque do ponto de vista... Mas não perder a posição, né? Vamos claro. Com ele até o final. Uma teimosia do cão, gente. Aí até sacrifica o garoto. Ele até colocou o Firmino, em 2 oportunidades sem tirar o Gabriel Jesus. Mas o que eu acho interessante até nessa comparação com o Neymar é que assim, o Gabriel Jesus ele é exatamente o oposto do Neymar. Eu sempre falei pra mim, até quando surgiu muito jovem, que não conseguia ver no Gabriel Jesus a qualidade técnica, aquele craque que as pessoas imaginavam que ele pudesse vir a ser, do ponto de vista de potencial técnico, né? Porque o Neymar, moleque, com 17 anos... Ele não é tão hábil. Ele não é tão hábil. Acho que ele tem boa técnica, mas não é tão habilidoso. Isso, e assim... E ele é forte. Ele não é um cara de outro... Porque assim, o Neymar é outro patamar, é outra coisa. Tecnicamente é um cara de outro... Mas assim... O Gabriel Jesus, ele é exatamente o oposto do Neymar no sentido de abertura para ouvir as pessoas, conselhos, críticas. Sim. Óbvio, assim, para mim, inclusive, assim, o principal fator que faz com que o Gabriel Jesus seja esse cara e o Neymar seja esse cara são a mãe do Gabriel Jesus e o pai do Neymar. Quer dizer, essas duas figuras é que tornaram esses dois jogadores tão diferentes no sentido de ouvir críticas, ouvir elogios, ouvir conselhos, mudar, não se achar autossuficiente tão jovem. O Neymar já não é mais tão jovem. Essa foi a Copa em que ele fisicamente estava no seu auge, né? Porque é isso. Hoje em dia o jogador não chega aos 30 anos e você fala, pô, esse é o auge, é a principal Copa da vida do cara. Atacante, 30 anos, já começa... Ele pode ser, é claro que pode jogar a Copa com 30 anos, pode jogar com 34 e se cuidar, pode jogar até pela categoria que tem, pode até jogar uma Copa com 37, 38 anos. Mas, em tese, 26 anos, né, é aquele momento que o jogador está no seu auge. E ele, até aqui, ouviu muito pouco as pessoas. Quer dizer, se é que as pessoas têm coragem de chegar para ele e orientá-lo. O Gabriel Jesus, a gente sabe que ele é totalmente aberto a isso e até por isso deve evoluir. Evoluir até quanto, né? Mas então, essa é uma questão. Essa questão é bem interessante porque que o Neymar faz parte do seleto grupo de jogadores fabulosos, tecnicamente falando, sim, é um consenso. Mas o que a gente vê de 4 anos para cá, pode ser esse recorte
do último Mundial, vários jogadores não geniais se aproximarem do potencial dele do que ele propriamente se aproximar do potencial do Messi, do Cristiano Ronaldo. Então, o Hazard, o Griezmann, são outros jogadores que jogam hoje um futebol mais completo que o Neymar. Isso é incrível, entendeu? Eu acho que essa ideia do craque fabuloso, ela talvez não se realize. Talvez ele fique pelo caminho. Em alguns momentos ela até se realizou, né? Na Champions, enfim, ele fez grandes atuações, decidiu grandes jogos. Um tempo. E acho que ele era quase muito... 3 anos. 3 anos, ele era o craque decisivo no Barcelona. Em alguns jogos. O milhão do Neymar foi aquele. O protagonista. Qual é o problema dele ser o coadjuvante do Messi? Ou eventualmente